amarrou a corda para tentar ajudar as pessoas, porque o grande problema numa situação como essa é a pessoa descer e ser levada pela correnteza. Esse é o grande problema que costuma acontecer. A pessoa se aventura, sai do carro, exatamente porque fica desesperada, não há como, né? E acaba sendo aí pega dessa forma, levada pela correnteza. Agora eles amarraram ali uma corda para tentar puxar as pessoas que acabaram ficando ilhadas em seus veículos. Veja só como está a rodovia Raposo Tavares nesse momento, completamente parada. Eu só queria confirmar se é Raposo Tavares ou se é a Regis Bittencourt. Tenho uma dúvida sobre se não é a Regis Bittencourt. Bom, é a Raposo Tavares, então. Chega mais uma vez a confirmação, até pela configuração da estrada, me dá a impressão de ser já na região de Cotia, né? Exatamente, é uma região com uma elevação baixa ali, e os córregos acabam ficando cheios, não tem vazão e acabam então transbordando e trazendo esse transtorno a todos que passavam por ali por conta da velocidade. Às vezes a pessoa, dá tempo, dá para ir, vão arriscar e acaba ficando nessa situação que nós estamos observando. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a solidariedade daquele motoqueiro que, de certa forma, ajudou da forma que encontrou ali um saquinho plástico para envolver a bolsa dela, porque afinal de contas os documentos pessoais, né, estavam ali e podiam ser estragados, e ele então envolveu num saquinho plástico e agora ela sai com segurança do veículo. Veja só quantas pessoas estão auxiliando ali, me dá até a impressão de serem pessoas que estavam ali nas margens da rodovia, na parte local da rodovia, e que vão de certa forma segurando ali as cordas e agora jogam ali os pertences daquela pessoa que nós observamos agora há pouco. Olha, é uma imagem bonita, é uma imagem para ficar realmente nos arquivos, porque dificilmente a gente vê uma situação como essa. Muitas pessoas às vezes não dão nem bola para o sofrimento da outra, passam, e o que a gente está vendo aí realmente é uma situação que mostra toda a solidariedade do ser humano. Enfim, a gente aqui mostrou agora há pouco outros pontos de chuva também na cidade de São Paulo. Foi o que eu falei, ela começou lá na Zona Norte, entrou pela Zona Norte da capital paulista e veio avançando. Agora a gente está falando da Zona Oeste, na rodovia Raposo Tavares, que faz uma importante ligação de São Paulo com o oeste do estado, e passa por importantes cidades, entre elas Cotia, que agora basicamente não pode estar ilhada, né? Os carros não conseguem passar nem de um lado nem do outro. A gente observou ali que os dois lados da via estão completamente cheios, tanto para quem vai para a região de Cotia, como para quem volta de Cotia em direção a São Paulo. Não há a menor possibilidade, apenas pelas laterais. Eu não consegui perceber aqui por essa imagem do helicóptero da Band se há a possibilidade também das laterais terem esse tipo de escape, esse tipo de acesso. Veja que há pessoas ainda dentro dos carros e esses homens estão tentando ali convencer a pessoa a deixar seu carro. Afinal de contas, não há mais o que fazer, a não ser esperar a água baixar e depois ver o que sobrou, né? Se realmente o motor vai ligar em seguida, que esse também é um outro problema, né? Esperar que o motor seque, enfim. Os problemas, você sabe, são imensos numa situação como essa. É água que entra no interior do carro, acaba estragando o estofamento. Enfim, é um prejuízo só. Às vezes não há como você escapar de situações como essa, porque você está preso no trânsito, a água sobe e você se vê ali ilhado, sem alternativas. E muitas vezes, felizmente, nessa situação que nós estamos observando, houve a possibilidade dessas pessoas deixarem seus veículos com segurança, auxiliados por outras pessoas que também com segurança estão fazendo isso. Porque o que a gente observa muitas vezes são pessoas que são levadas pela correnteza. Se a gente for buscar, no final do ano passado, um motoqueiro em São Bernardo do Campo tentou ali avançar pela água no centro de São Bernardo do Campo, foi levado pela chuva, não conseguiu, e as imagens foram dramáticas, porque a gente mostrava ao vivo essa situação. Veja só o que eu falava da pista local, também não tem o menor jeito de se passar pela pista local, porque também ela foi invadida pelas águas, virou um rio só. A Raposo Tavares, tanto na pista expressa quanto na pista local, é um rio só, não tem jeito, e toda essa região está com água cobrindo os carros.
Daqui a pouco talvez possa ser ali do córrego Paraisópolis, essa região do córrego, bom, enfim, que passa por toda essa região. Daqui a pouquinho essas informações vão chegando para a gente aqui no Band News, para que a gente também tenha a noção e ajude você, obviamente, a entender e escapar dessas armadilhas que se formam no final da tarde com a chuva forte. São verdadeiras armadilhas, realmente, porque, olha, veja só, essas pessoas foram pegas de supetão. Elas estavam passando, o trânsito para e aí a água sobe e não tem mais jeito. Você acaba ficando ilhado com seu carro preso. Muitas tentam tentando escapar ali por onde podem, por dentro de empresas, passando para outros lados ali, tentando escapar por vias vicinais. Enfim, é uma situação que o helicóptero da Band vai mostrando. Veja só essas empresas que estão com seus pátios também lotados de água. E aí agora a situação é esperar a água baixar, o córrego voltar ao leito normal e aí vida que segue, não tem mais o que fazer realmente. É torcer para que o carro, no caso, e os estragos que são feitos dentro dessas empresas sejam mínimos e que as pessoas possam voltar à sua vida normal. Agora deixa eu mostrar uma imagem para vocês que chegou agora há pouco, de uma árvore que caiu na região norte da cidade de São Paulo, na região de Santana. O forte vento, porque esse é um outro grave problema, não só a chuva, mas o forte vento também colabora para que as árvores não se sustentem. E além da chuva forte que atingiu a cidade, também ventos fortes foram registrados e na região norte, no bairro de Santana, uma árvore acabou caindo, interrompendo completamente a via. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês. São imagens que acabaram de chegar aqui, tanto que a Companhia de Energia Elétrica ainda não está no local. Há um hospital na frente, ou seja, transtornos enormes, porque a árvore muito alta acabou atingindo os fios de alta tensão e isso com certeza deve ter impactado ali o fornecimento de energia, inclusive para o hospital e para todos aqueles que moram. E geralmente nessas situações há uma certa demora para que se recupere toda a fiação, para que se recupere o fornecimento de energia. Ontem, por exemplo, para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo foram mais de 14 árvores que caíram. Anteontem 17, ou seja, todo dia por conta da chuva forte, dos ventos que acompanham essas chuvas, as árvores não resistem. E todos aqueles problemas que nós já falamos aqui, às vezes as árvores já são muito antigas, tem problemas de infiltração, tem cupins, a falta de averiguação, ou às vezes até o aviso. Muitos moradores também que passam por essas árvores, há um recurso da Prefeitura de São Paulo, você pode entrar nos aplicativos da Prefeitura, esses aplicativos estão à disposição nas lojas de cada sistema operacional do seu smartphone. Você entra ali, pelo próprio aplicativo, você tira uma foto e vai para a Prefeitura imediatamente. Eu já usei isso e deu muito resultado. Eu consegui fazer com que árvores, pelo menos, pudessem cair. Elas foram cortadas, obviamente, porque estavam sem nenhum tipo de sustentação e um simples vento um pouco mais forte do que o normal levaria essa árvore ao chão. A Prefeitura foi lá, fez o corte, infelizmente não havia como recuperar aquela árvore e isso foi feito exatamente pelo aplicativo. Pode demorar? Pode, mas pelo menos você fez a sua parte, você passou por lá, porque não há como, a gente até pode imaginar, não há como a Prefeitura estar em todos os locais ao mesmo tempo. Nós também podemos auxiliar nisso, nós também podemos ajudar nessa investigação, nessa apuração, nessa fiscalização, com essa modernidade, com tudo isso que nos é oferecido no dia de hoje, com esses aplicativos que estão à disposição da gente. Enfim, são informações, são detalhes importantes que eu passo para você, para que você possa entender o que a gente também pode fazer com uma solidariedade que a gente observou agora há pouco, daquelas pessoas tentando ajudar os motoristas que acabaram ficando ilhados na rodovia Raposo Tavares, à altura do quilômetro 18. A Maria Clara Machado está com a gente. A Maria Clara Sasaki está com a gente agora, da Somar Meteorologia. Maria Clara, muito boa tarde a você.
Oi, muito boa tarde, Nelson. Boa tarde também a todos que nos ouvem, nos assistem neste momento. Maria Clara, pois não é novidade, né? O que nós estamos mostrando acontece todo verão e o que a gente mostra sempre são essas pessoas que são pegas desprevenidas, mas parece que há uma frente fria também chegando à região sudeste. Olha, temos sim uma frente fria se aproximando aqui do sudeste do Brasil, mas por enquanto o sistema ainda não chegou no estado de São Paulo. Essa chuva de hoje ainda foram instabilidades típicas de verão. Inclusive a chuva aconteceu principalmente em áreas da zona norte da cidade de São Paulo, áreas também da zona oeste. A frente fria, ela está na altura do Paraná neste momento, provocou chuva um pouco mais intensa na faixa leste do estado paranaense. Enquanto isso, a região metropolitana de São Paulo teve apenas as áreas de instabilidade e os volumes mais expressivos foram registrados, aí, como eu falei, região da zona oeste, região também mais próxima a Guarulhos e áreas mais próximas a Franco da Rocha, região de Perus, com mais de 80 milímetros registrados pelas estações do CEMADEM. Nelson? Maria Clara, eu também recebi relatos aqui de moradores falando a respeito do vento forte. Essa chuva também foi acompanhada por esses ventos fortes? Sim, exatamente. Nós tivemos as rajadas de moderada a forte intensidade em áreas, nessas áreas onde a instabilidade foi mais intensa, e é bem característico dessa condição, né, dessas instabilidades que se formam por causa do calor e da umidade alta. É uma condição bem típica dessa época do ano, e temos uma forçante, além do calor e da umidade, e dessa época do ano ser uma época mais quente, nós temos a forçante, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, uma tendência para El Niño. Ainda não temos, de fato, o El Niño, mas esse aquecimento, só o fato das águas do Oceano Pacífico já estarem aquecidas, a atmosfera também fica mais aquecida e, com isso, as instabilidades ganham muita força pelo estado de São Paulo, na verdade, por toda a região sudeste do Brasil, e os temporais, eles são mais intensos, com granizo, com trovoadas. Inclusive, essas áreas da região norte da cidade de São Paulo ainda não tivemos relato, mas é bem provável que tenha ocorrido queda de granizo em áreas da região norte do estado em áreas da faixa norte da capital paulista, zona norte da capital paulista, região metropolitana, com granizo ao longo desta quinta-feira, na verdade, na tarde desta quinta-feira. Ainda não tivemos relato, nas estações não foi registrada a ocorrência de granizo, mas as imagens de radar estavam muito intensas. Tínhamos um quadro de bastante instabilidade no momento da chuva, então é possível que tenha ocorrido sim granizo. Então, moradores que tiveram registro, que viram o registro de granizo, se puderem mandar para a gente, enviar também para a gente, é bastante importante essa contribuição também dos moradores, dos munícipes, com relação à queda de granizo, já que não temos esse registro em áreas das estações meteorológicas. Nelson? Maria Clara, explica para a gente por que essas pancadas de chuva são tão fortes no verão? Como acumula tanta água e cai assim de repente em determinadas regiões? Olha, eu costumo falar assim didaticamente como uma receita de bolo. A gente tem os ingredientes que são o calor e a umidade. São os principais ingredientes para formar as nuvens carregadas. A cidade de São Paulo é uma cidade que tem muitos núcleos de condensação. São poluentes na atmosfera, núcleos de sal. Esses núcleos, eles absorvem muita água e facilitam a formação das nuvens carregadas. Então, os grandes centros urbanos são grandes áreas com potencial para a formação de nuvens mais carregadas. Nesta região, hoje, nós tínhamos um caso de umidade bastante alta, temperaturas bem elevadas e bastante núcleos de condensação, essas partículas que ajudam a formar as nuvens carregadas. E as nuvens se formam com elas se desenvolvem muito rápido na atmosfera, então elas ganham altitude na atmosfera, e quanto mais alto a nuvem se forma, maior é a quantidade de gelo presente nessa nuvem. Então, maior é a possibilidade de trovoadas, maior é a possibilidade para rajadas de vento de moderada a forte intensidade, e quanto mais gelo, maior potencial para a queda de granizo. Então, se a gente tem essa combinação na atmosfera, que é o calor e a umidade alta, são os principais ingredientes, essas nuvens carregadas se formam bem rapidamente, principalmente durante as tardes, que é a hora que temos as temperaturas mais elevadas aqui no sudeste do Brasil, né? Você falou
você falou de granizo, você falou desse gelo que se forma nas nuvens. Por que ele não cai em forma de chuva e ainda se mantém? Você falou que são altitudes elevadas. Ele não teria tempo de se dissipar e virar gota de água? Exatamente isso, Nelson. Como tem uma quantidade muito grande de gelo dentro da nuvem, não dá tempo desse gelo derreter até chegar na superfície. Até porque quando nós temos essas nuvens muito carregadas e a chuva acontece de repente, a temperatura também diminui. Então, com uma temperatura mais baixa, o gelo tem mais dificuldade de derreter e virar gotas. Então, ele acaba caindo em forma de granizo mesmo. Não dá tempo de derreter, a gente tem essa ocorrência de granizo. É um evento que as estações meteorológicas não registram. Se ocorrer em áreas de aeroportos, aí o aeroporto consegue registrar, mas as estações meteorológicas não registram. Então, a estação meteorológica do INMET, que a gente usa como oficial da cidade de São Paulo, ela está na zona norte, na região do Mirante de Santana. Se o granizo não ocorreu na estação e não teve o registro do observador, então a gente não tem esse dado. É muito difícil termos dados da ocorrência de granizo aqui no Brasil, Nelson. Localizado, né? Não há realmente como você prever ou saber sem que te passem essa informação que aquela localidade tenha caído granizo, né? Tenha chovido gelo naquela localidade. E a gente já mostrou aqui diversas vezes, né? Cidades do interior, por exemplo, que pareciam que estavam sob neve, né? Estava a quantidade de gelo que caiu na cidade. Maria Clara, agora a gente está falando de um feriado na cidade de São Paulo, amanhã é aniversário da cidade de São Paulo, ou seja, o trânsito hoje é mais intenso, porque muita gente foi trabalhar de carro para voltar mais cedo para poder fazer viagem ou para a praia ou para o interior. Como fica o tempo nesse final de semana falando de São Paulo, falando do estado de São Paulo? Olha, para amanhã a gente tem um alívio na sensação de calor. Como você falou bem no comecinho aí da nossa interação, tem uma frente fria se aproximando aqui do estado de São Paulo. Então esse sistema vai trazer um alívio para a sensação de calor, região da capital paulista, áreas do litoral sul e até Baixada Santista. Então essa região deve receber, não que vá fazer assim, não que vai esfriar, não é que vai fazer frio. A temperatura dá uma leve diminuída por causa da aproximação da frente fria. Devemos ter um pouquinho mais de nebulosidade. O risco para temporais, essa chuvona de fim de tarde com trovoadas, com granizo, diminui bastante, porque a frente fria não é uma frente fria que está vindo com força, é um sistema que está mais fraco, então ela diminui bastante esse potencial para temporais, mas ela traz um pouco mais de nebulosidade. É por isso que a temperatura, o valor real da temperatura não sobe tanto, mas a sensação de tempo bastante abafado deve continuar nesta sexta-feira. A máxima prevista para a capital paulista é de algo em torno de 29 a 30 graus durante a sexta. E como devemos ter muita nebulosidade, teremos a sensação térmica maior do que a temperatura real, que é também um fenômeno que acontece, a sensação térmica, a gente tem falado bastante ao longo dessa semana, é um valor que está associado à umidade relativa do ar e à temperatura real do termômetro no abrigo meteorológico. Então o pessoal vê aí a temperatura de 30 graus, mas fala, nossa, parece que está 40. Na verdade, a sensação térmica realmente pode chegar aí perto de 40 graus na cidade. O pessoal que está na rua deve sentir aí uma sensação térmica perto disso, porque os ventos estão calmos, tem muita umidade e temperatura elevada. E é uma condição que deve ficar parecida na sexta-feira. Muita umidade, temperatura aí perto de 30 graus e a sensação térmica bastante elevada. Na capital paulista, áreas da região da Baixada Santista e litoral sul do estado. Nas demais áreas, interior, quem vai aproveitar o feriado no interior de São Paulo, região também da Zona Norte, aliás, litoral norte, região do Vale do Paraíba, principalmente litoral norte, região do Vale do Paraíba, deve prestar atenção com o volume da chuva na sexta-feira, porque daí não teremos a frente fria. Mas teremos um sistema de baixa pressão que vai favorecer a chuva intensa com volumes que podem ser bastante elevados. Mas é só na sexta-feira, porque a partir de sábado esse sistema de baixa pressão perde intensidade, o tempo volta a ficar bem parecido com o verão, só na maior parte do dia, pancadas de chuva entre a tarde e a noite com potencial para trovoadas. É uma chuva que pode vir aí acompanhada de muitos raios em áreas do litoral, em áreas do Vale do Paraíba e também na região metropolitana. No interior do estado de São Paulo,
Paulo, o tempo é bem mais aproveitável ao longo do feriado e ao longo do fim de semana. Mais horas de sol e a chuva deve vir apenas no fim do dia, Nelson. Maria Clara, você no começo comigo falou a respeito de queda de árvores, né? Então a gente tem aqui uma árvore que caiu, é de pequeno porte, mas causou um estrago ali considerável na região de Santana, na zona norte da capital paulista. Essa árvore que fica ali numa esquina não aguentou o vento forte, a chuva, e veio abaixo e trouxe com ela vários fios. Aí a gente só não sabe se são fios de tensão ou se são fios de energia elétrica ou se são fios apenas das empresas de telefonia, TV a cabo, enfim. É um transtorno danado em frente aí a um hospital, ou seja, que pode trazer aí problemas também no ir e vir dessa região, mas veja só que o vento foi bastante forte nessa região. Tá certo que é uma árvore de pequeno porte, mas ele influenciou bastante para que essa árvore caísse, né, Maria Clara? Com certeza. É bem típico dessa época do ano as pancadas de chuva provocarem a queda de árvores na cidade de São Paulo. Muitas vezes a árvore ela já não é uma árvore sadia, é uma árvore que já está em processo de às vezes algum cupim, às vezes a árvore já não está tão bem, então ela acaba caindo com facilidade com as chuvas mais intensas, ventanias, e até a força da água das correntezas eu não digo, mas os alagamentos que se formam, aquela enxurrada, né, que se forma durante uma chuvarada, tem potencial para provocar a queda das árvores, né? Então a árvore é sempre importante o pessoal avaliar essa árvore que caiu para saber se ela era uma árvore sadia, porque as árvores sadias elas demoram, elas têm mais dificuldade para cair, elas estão mais presas no chão, mas se não for esse caso, se não for uma árvore sadia, qualquer enxurrada um pouquinho mais forte ou um vento moderado já consegue derrubar, ou até não derrubar a árvore inteira, mas às vezes derrubar galhos, às vezes derrubar, tombar as árvores, né, mesmo com raiz e tudo. Maria Clara, só para a gente encerrar rapidamente, eu conversei agora há pouco com o médico sobre o calor excessivo que vem causando problemas, inclusive óbitos. O calor tem sido maior este ano do que em outros? Tem crescido o nível de calor, de temperatura ao longo dos anos? Olha, na verdade, como eu mencionei em algum momento, nós temos a influência das águas do Oceano Pacífico aquecidas, que devem favorecer aí a ocorrência de um El Niño ao longo dos próximos meses, um El Niño fraco, né? Com o El Niño atuando, a gente tem a atmosfera mais aquecida, o que acaba favorecendo a elevação das temperaturas. Nos últimos dias, nós tivemos temperaturas de mais de 33 graus aqui na capital paulista, e isso corresponde a cerca de 5 graus acima da média climatológica para o mês de janeiro aqui na cidade de São Paulo. Essa é uma condição que não é que a gente pode afirmar, olha, a temperatura está subindo ao longo dos anos. Existem outros fatores de ampla escala, de maior escala, que acabam influenciando nas temperaturas mais elevadas de um ano para outro. Nesse ano, a forçante é o fenômeno El Niño, é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ainda não decretado El Niño, mas o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Isso acaba favorecendo as temperaturas mais elevadas em todo o sudeste do Brasil, áreas também da região sul, registram temperaturas bem acima da média. Quando temos anos de Laninha, que é o oposto do El Niño é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. A Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Então, quando temos Laninha, as temperaturas aqui na cidade de São Paulo ficam abaixo da média climatológica. Isso porque nós temos maior ocorrência de um fenômeno que chamamos de zacas, que é a frente fria chegar até o estado de São Paulo, aumenta a nebulosidade e aí temos aqueles dias com chuva constante, chuva frequente, chove o dia inteiro. Não é uma chuva volumosa, mas é uma chuva que não para. Chove de manhã, chove de tarde, chove de noite e a temperatura acaba não subindo tanto. Então, anos de Laninha são anos mais frios e anos de El Niño são anos de temperaturas mais altas, são anos mais quentes. Por isso que o inverno desse ano não promete ser um inverno rigoroso. É um inverno que tem uma tendência aí com temperaturas levemente acima da média, um inverno que deve começar mais tarde, as temperaturas, o frio, né, que tem muita gente já esperando pelo frio, inclusive eu, esse frio ele deve chegar um pouco mais tarde esse ano, justamente por causa do aquecimento das águas do Oceano Pacífico, né? Você vai ter que esperar um pouco, Maria Clara, porque esse inverno talvez vá dar praia.
Um abraço a você, Maria Clara Sasaki, meteorologista da SOMAR, nos auxiliando a entender todo esse processo de chuva que vem atingindo a região metropolitana de São Paulo. Você de todo o Brasil que nos acompanha, que é impressionante. É a mais importante cidade do país, é a maior cidade da América Latina, uma das maiores cidades do mundo e acaba passando por esses problemas que acabam sendo corriqueiros no verão, porque realmente é muito difícil se evitar situações como essa, com chuva caindo torrencialmente em uma determinada região. Bom, nós continuamos acompanhando tudo de perto, o helicóptero da Band continua sobrevoando todo esse espaço e a qualquer momento a gente volta trazendo novas informações. E já também nós vamos trazer outros detalhes. Homem preso por engano no Rio, acusado de cometer assassinato, é solto depois de o verdadeiro criminoso confessar o crime. A gente volta já. Acontece no mundo todo e você quer estar bem informado e atualizado. Para isso, o Band News tem toda semana uma conexão com o New York Times. Reportagens especiais sobre os assuntos mais importantes, produzidas com qualidade e credibilidade.